Eu acho que a gente pode começar assim um pouco aberto, vendo se alguém gostaria de trazer alguma coisa, alguma questão. Carol, ela veio para um retiro, né, Carol? Mas faz tempo que eu tô com vontade de marcar uma conversa contigo para ver o que que tu tem a dizer, sabe? Se tu gostaria de desabafar um pouco. E aí tu decide fazer uma gravação e me perguntar nessa hora na frente de todo mundo. Não posso nem Não, falar não, mal. depois a gente Não, tô marca uma conversa, brincando. Carol. Não, a gente conversa. Olha, eu tô aqui ainda, então não foi tão ruim assim. É. Ai, ai. Deixa eu ver, a última vez que a gente conversou foi sobre o aspecto cíclico, né? Kármico, né? Não, isso foi antes Isso. ainda. Depois teve a continuação. É, a gente falou sobre o aspecto da visão cética, né? Cética dos ensinamentos. Isso, a importância. O que que seria uma visão cética efetiva, né? E qual a importância dela para o nosso caminho, né? Sim. Eu E tinha aí, ficado de mandar o esse, texto e eu não mandei, né? eu ia te perguntar, cadê esse texto? Pois é. Mas se vocês me cobrarem lá, falar, manda o texto, eu mando. Mas senão Ah, eu não, acabo se tu esquecendo. disser assim, pode me cobrar, ah, não vai faltar ninguém vai te cobrar. Então tudo bem, vocês podem cobrar. Bom, mas então aqui a gente está olhando, né? é, isso que seria a primeira nova verdade, né? A gente começou falando das quatro montanhas e a gente está sempre esgotando um pouco esse aspecto, né? Aí as quatro montanhas, isso vai introduzir a gente a uma compreensão mais ampla do que seria Dukkha, né? A contemplação das quatro montanhas, né? Aí dentro da experiência de Dukkha, nós vamos ter essa visão, né? Essa experiência de as coisas andam um pouco bem, né? A gente fala, oh, agora vai. Aí as coisas andam um pouco mal. Aí a gente está um pouco sufocado, a coisa não é fácil. Bom, mas assim, né? Isso é Dukkha, né? Às vezes as coisas apertam, né? Às vezes as coisas melhoram, né? Às vezes a internet cai, às vezes a internet vai, né? Então isso é a experiência de Dukkha. Aí aqui a gente está olhando isso. Aí hoje a gente vai olhar uma parte super importante, assim, que é um aliviador, assim, para a gente, que é a questão da culpa, né? Porque a gente vai contemplando como é que a gente está metido nessa confusão que é as quatro montanhas, né? Aí a gente vai contemplando, a gente fazendo esforços, aí a gente dá um pouco certo, e daqui a pouco não dá mais certo, a gente faz as coisas um pouco direito e depois não faz mais. Aí a gente ainda tem uma sensação de clareza das coisas, mas ainda assim parece que a gente não consegue andar direito, porque tem a questão kármica, né? Que a gente olhou também, né? Como é que o karma opera, né? E prende a gente. Aí daqui a pouco a gente tá assim, eu não faço nada direito, eu não consigo fazer nada certo, não importa o quanto eu entendo, o quanto eu aprendo, o quanto eu bato a cabeça, eu sempre faço tudo errado, 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 né? Então, essa parte da culpa ela não é muito interessante, não é muito útil, ela é contraproducente, né? Então, hoje, o Lama ele vai abordar um pouquinho sobre essa questão da culpa, né? Como é que a gente pode ir contemplando a primeira nova verdade, que é a verdade da insatisfatoriedade, né? De que a gente não chega efetivamente em algum lugar e que a gente não vai ser vitorioso efetivamente, não existe nenhum pódio final, né? Mas como é que a gente não precisa se sentir culpado com relação a isso, né? Como que isso não é bem um problema nosso, né? Então, a gente vai seguir hoje o texto do Lama olhando para esse ponto. Assim que ele abrir aqui pra gente, tô jogando uma magia assim. Oh, então, sem culpa e sem Esse culpados. texto é continuação ou é um texto novo? É o mesmo texto, é Tá. continuação. E sem falha, depois disso tudo, vai estar no grupo. Então, o Lama ele segue assim. Então,
Com isso, estou lembrando que não há culpados, pois mesmo quem protege a sua própria estrutura kármica não é culpado. Se caminharmos nessa direção de procurar culpados, nós estaremos perdendo tempo. Então aqui o Rama estava retomando o estudo passado, né, que a gente estava falando sobre como que a gente tem uma tendência a operar de um jeito, né. Aí a gente vai e tem uma teimosia a operar desse jeito, né. Tanto que essa teimosia, que são a teimosia das nossas visões, eventualmente vai obstacularizar a compreensão dos ensinamentos, porque a gente tem nossas visões, né, aí a gente não se abre para ouvir os ensinamentos. E aí isso obstaculiza a visão efetivamente cética, que é aquilo que eu estava tratando no ponto anterior, né. Então que para a gente ser cético, a gente precisa se abrir para poder ouvir efetivamente, né. Mas eventualmente a gente tem dificuldade, porque a gente tem nossas próprias visões, a gente tem nossas teimosias, a gente tem o nosso jeito de viver a vida, né, e fazer as coisas, né. Aí isso vai dando errado eventualmente, né. Mas então o Lama está lembrando desse ponto, né, que se a gente for procurar culpados, isso vai ser um pouco perda de tempo. Então, eu acredito que isso é um engano que ocorre também no âmbito das próprias leis, onde nós simplificamos demasiadamente todas as coisas. Nós acreditamos que apontando para alguém, você é culpado. E retirando essas pessoas de circulação, nós vamos resolvendo os problemas. Por quê? Porque as ações negativas não estão em alguém sujo e os outros são limpos. Não é isso. Todos nós temos as estruturas de sofrimento das estruturas kármicas. Todos nós temos os chamados karmas primários, que são os impulsos latentes para praticar ações não virtuosas. Eventualmente, as circunstâncias não ocorrem, o que não quer dizer que não faremos uma ação negativa. É demasiado simples julgarmos alguém para quem as ações negativas afloraram e dizer que essa pessoa é um monstro. Então aqui o Lama está lembrando sobre esses ensinamentos básicos do budismo, que é sobre existem os karmas primários, que são as nossas predisposições, as nossas responsabilidades automatizadas frente a determinadas circunstâncias, e existem as condições secundárias. Então é assim, a gente tem determinada predisposição a operar de um jeito, mas a gente não vai operar se as circunstâncias específicas não aparecerem. Mas se as circunstâncias específicas aparecerem, uma vez que a gente tenha karmas primários, aquilo aflora, né. Então isso é uma coisa para a gente ir olhando, né, como que, por exemplo, vamos pensar em karmas primários e condições secundárias, né. Vamos supor que você, esteja, não sei, de dieta, né. Aí é muito mais fácil, por exemplo, você manter a sua dieta, se não tiver uma geladeira cheia de chocolates, assim, né. Agora se você tiver numa dieta, assim, e aí tem uma geladeira cheia de chocolates, então se você tem karmas primárias, predisposições a comer chocolates, e os chocolates estão ali presentes te chamando, aquilo pode ser um pouco difícil, assim, né. Mas por outro lado, se não tem chocolate na sua geladeira, você até pode ter o karma primário, o impulso, né, mas se não tem, não tem, você não vai comer chocolate. Então é uma coisa mais ou menos assim, né. E aqui o Lama ele tá chamando essa atenção para esse ponto mais amplo, que é assim, vamos supor que uma pessoa ela faz alguma coisa, alguma barbaridade, né, mas ela faz aquela barbaridade porque ela está operando a partir de um conjunto de referenciais internos que possibilitam que ela reaja de um determinado jeito frente a uma determinada situação. Aí existe isso que nós vamos chamar de a sabedoria da igualdade, né, que é mais ou menos assim, é a gente entender que se nós estivéssemos operando nos mesmos referenciais que aquela pessoa e aquelas condições se apresentassem, nós faríamos exatamente a mesma coisa. Agora o que que pode acontecer, mas a gente pode dizer assim: "Não, eu jamais faria
uma coisa daquelas, independente do que acontecesse. Tudo bem, mas aí você não vai estar operando nos mesmos referenciais internos que a pessoa. É só isso, sabe? Então a gente precisa entender, tipo assim, de que não existe uma pessoa culpada. A gente não vai condenar ninguém. O que existe são formas automatizadas de operar que a mente toma por base. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode ajudar a pessoa a ultrapassar aqueles referenciais e operar de outra forma. Agora, se a gente simplesmente condenar a pessoa e dizer você é o mal, então a gente está roubando da pessoa uma das qualidades mais maravilhosas que ela tem, que é a liberdade da mente. E aí nós estamos aprisionando a pessoa a uma determinada forma de operar. Sempre que nós culpamos alguém, nós dizemos, você é isso, e você não opera de uma outra forma. Mas não é. As pessoas elas podem operar de um jeito e fazer bobagens, mas as pessoas elas podem ultrapassar aquela forma de operar. E isso não quer dizer, né, que a gente então vai dizer, não, tudo bem, então, o que você fez, não tem problema nenhum, deixa pra lá, é assim mesmo, ou... Não, não é mais ou menos por aí, né? Mas o Lama ele vai explorar essa questão, né? Como que não é bem por aí, né? Mas o ponto aqui, inicialmente, é assim, existem karmas primários, que é conjuntos automatizados de responder às circunstâncias. Aí quando as circunstâncias aparecem, a gente responde. É por isso que é importante, por exemplo, a gente praticar uma liberdade frente às respostas automatizadas que surgem. Pode falar, Carol. É que nem quando tu diz para uma criança que ela é malvada. Ela vai crescer achando que ela é malvada. É, É um referencial, no caso. a gente está culpando e fixando ela, né? Sim, e aí agora para mudar isso, né, enquanto ela acha que realmente que aquilo é dela, além da culpa, ela não vê outra forma de agir. Uhum. Não sei se é É, mais ou menos isso, né? assim, é exatamente isso. A gente vai ter que encontrar, em vez de condenar a criança e apenas punir a criança, a gente vai ter que desenvolver um meio hábil para ajudar a criança a operar de outras formas. É porque quando eu digo, né, fala que a criança é uma criança malvada, vai se tornar uma pessoa que vai ter ações não virtuosas, e de repente aquela criança Exatamente. não era aquilo, né? Exatamente. É. É melhor dar um nascimento elevado para as pessoas. Por exemplo, tem essa visão assim, do que é amor, né? Na visão budista, amor é ver as qualidades do outro. Por exemplo, uma qualidade maravilhosa que todos os seres têm é a liberdade de operar, é a liberdade da mente, que é, ou seja, abandonar um conjunto de referenciais e operar de outra forma. Todos os seres têm a liberdade natural da mente. Aí, quando a gente condena alguém, no sentido de dizer você é isso, a gente está roubando algo muito precioso da pessoa, que é a própria liberdade da mente. É como se a gente fosse incapaz de reconhecer que a pessoa tem essa qualidade maravilhosa, que é de operar de outra forma. Então isso é uma espécie de violência, assim, sabe? Mas aí, por um outro lado, por exemplo, isso não quer dizer, por exemplo, que a gente não vai ter que tomar medidas para poder ajudar a pessoa, por exemplo, a entender a causalidade. Por exemplo, a pessoa está operando um determinado referencial. Ela vai e faz uma bobagem. Aí o que acontece? A causalidade ela opera. E a causalidade é uma forma educativa. Tipo assim, se você fizer esse tipo de ação, vai ter esse tipo de consequência. Tão simples quanto isso. Mas aí a gente não vai dizer bem feito e você mereceu. Não. É só assim, tipo assim, as nossas ações elas têm consequências. E é melhor tu não cultivar referenciais internos que vão te levar a determinadas ações que vão ter consequências. Então, eventualmente, o budismo vai ter aquilo que vão ser chamadas 4 ações, né? Que, por exemplo, quando alguém faz tá em meio a alguma confusão, né? Ou tá operando a partir de um referencial confuso e fazendo confusão.
Aí vai ter a primeira ação, que é a ação de poder. É assim, a gente olha para aquilo e não se abala. A gente mantém uma estabilidade frente àquilo. Porque se se a gente olha para a pessoa, a gente se abala, entra no mundo da confusão da pessoa, então a gente não vai conseguir fazer mais nada direito. A gente vai estar arrastado pela confusão do outro. Então a primeira coisa é, não se abala. Ação de poder. Aí depois vem a segunda ação, que é a ação pacificadora. A gente vai tentar acalmar o outro, sabe? No meio da confusão dele. Aí depois vem a terceira ação, que é a incrementadora, que é assim. A gente vai dar sugestões e encontrar jeitos mais positivos de operar. Que uma vez a pessoa pacificada é assim, será que se você não fizesse de tal jeito, ou fosse para tal direção, ou visse de tal modo, não seria uma coisa melhor? Então aqui é um exemplo, né? A gente vai dando dicas para a pessoa de como que ela poderia operar de uma maneira mais adequada, né? Mas aí, eventualmente, isso não funciona. Aí tem a quarta forma de ação, que é a ação irada. Que é assim, a gente vai dar um jeito de interromper o que a ação não virtuosa da pessoa, mesmo que ela não goste. Mas a ação irada, ela não é uma ação raivosa, né? Ela é uma ação compassiva, que está impedindo que a pessoa seja bem-sucedida numa forma equivocada de operar. E que ela acha que aquilo é uma boa coisa, e quando a gente impede, a gente vai impedir que ela colhe os frutos daquilo, que não é bom. Então, por exemplo, um exemplo de ação irada, que não é raivosa, mas compassiva, são os exemplos dos cirurgiões, por exemplo, né? Por exemplo, vamos supor que você seja uma dentista, né? Aí tem uma criança com uma dor de dente, né? Aí, se você chegar para ou sei lá, tem um dente que precisa ser arrancado, né? Aí, se você chega para a criança e diz assim: olha, eu vou arrancar essa sua boca, ela não vai gostar, porque aquilo não é bom, mas aquilo está causando sofrimento para aquilo, tem que ser feito. Então, você vai lá e faz uma ação agressiva, que é arrancar um dente, sabe? Mas aquilo não é por mal, aquilo é para ajudar. Só que aquilo é invasivo, aquilo fere o referencial natural, operativo naquele momento da pessoa. Então, os cirurgiões, eles são ótimos exemplos de ações iradas, que não são raivosas, mas que são para trazer benefício, né? Então, essa é uma forma da gente operar, né, diante das pessoas que estão fazendo confusão, né? A gente não se abala, né? Mas aí, como é que a gente não se abala, pessoal? A gente vai ter que desaprender a lidar com o nosso mundo interno. E como é que a gente aprende a lidar com o nosso mundo interno? É aí que vai surgindo a importância da meditação, né? Aqui a gente tem falado um pouco de meditação porque a gente está trabalhando motivação, né? Mas aqui vai ficando claro, assim, que sem uma estabilidade, um olhar contemplativo, com algum nível de afastamento frente aos automatismos internos, a gente não vai ter muita chance. Então, aqui o Lama está falando, trazendo esse ponto, né? Então, esse é o ponto. Não basta julgar a pessoa e condenar a pessoa, culpar a pessoa, aprisionar a pessoa num referencial que ela está operando, né? Aí o Lama segue. Lá no Sul, o juiz Leoberto está trabalhando com essa noção de justiça restaurativa. É uma abordagem naturalmente budista também na sua origem. Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa negativa, em geral, a justiça vai se preocupar em ser justa, ou seja, vai se preocupar em ver se realmente a pessoa fez aquilo. E se verdadeiramente a pessoa fez aquilo, ela vai ser punida. Já a justiça restaurativa trabalha sob o ponto de vista da vítima e da recomposição da situação conflituosa. Ou seja, ao invés de ela pensar em punir aquela pessoa, a abordagem restaurativa se preocupa em recompor a situação de equilíbrio. Preocupa-se em saber como está a vítima, o que pode ser feito para que tudo aquilo venha a se resolver e minimizar-se ou a se restaurar. Enfim, através de conversas, tenta-se recompor o conflito.
Quando acontece, por exemplo, violência contra a mulher, se nos dedicamos a pôr o outro na cadeia, talvez ele espere o momento de voltar, de cumprir uma ameaça, ou a história não se resolve. Frequentemente, os agressores contra as mulheres não são levados nem à polícia e nem à justiça, porque a própria mulher sabe que ele não é um monstro. Na maioria das vezes, a mulher tem uma sabedoria compassiva, mais sofisticada do que a própria justiça teria. Então, a própria mulher eventualmente poderia querer aplicar o conceito de justiça restaurativa, mas ela não tem um meio. E aí, normalmente, as agressões retornam. Aí, esse aqui é um assunto super delicado, né? Gatilho, né? De modo geral, né? Mas aí a gente vai ver, né? Eu vou mudar o objeto, né? Para eu ir para um local de fala mais que, assim, que seja menos polêmico, né? Que é mais ou menos, por exemplo, questões racistas, né? Ao longo da minha vida, eu tenho algumas coleções de momentos de que eu tive que lidar com racismo em si, né? Eu tenho coleções, assim, eu posso ir contando várias historinhas, assim, né? De que eu fui atravessando, né? Aí a gente pode, ó, pensar assim, né? As pessoas são racistas. Aí a gente vai dizer, essa pessoa ela é racista. Mas aquilo não é bem assim. A questão é que existe um racismo estrutural. Existe uma mente coletiva que não é exatamente pessoal, que tem um olhar assim. Aí aquilo não pertence a alguém, efetivamente. Aquilo atravessa as pessoas. É uma forma de operar, sabe? Então, quando uma pessoa opera a partir do racismo, não é que a pessoa seja racista. Ela está operando de forma racista, sabe? Então, não é como se a gente tivesse que jogar a pessoa fora e condenar a pessoa e dizer ela é um mal. Não é isso. A gente vai ter que dar um jeito de curar aquela forma de operar, sabe? E colocar a pessoa para operar de uma outra forma, né? Vamos usar um exemplo prático. Por Por favor. exemplo, usar a palavra denegrir. Tá Uhum. errado, mas tá no vocabulário ali. É Exatamente. uma coisa que foi muito falado. Uhum. Aí tu falar a palavra que já tá no teu meio, tu já Uhum. usou muitas vezes, Exatamente. e realmente, bah, essa palavra não cabe mais, É. e pá, saiu, não quer dizer que a pessoa ela É. tá ali. É. Mas eu também Exatamente. acho que isso, conforme, eu não sei se é minha inocência, viu? Mas Uhum. conforme tá mudando as gerações, eu acho que o olhar tá mudando. E Sim. aí, quando tá vindo tudo já mais limpo, digamos assim, né? Uhum. Sem tanto preconceito. É. Até porque, vamos dizer, os jovens, falando agora de homossexualidade, os jovens, né? Porque eu sou uma Uhum. senhora. Antes era uma coisa mais, estranha, era tudo mais escondido. Sim. Agora já não é, agora tudo normal É. e tem que ser, e a vida rolando. E aí agora já estão olhando com esse olhar. Então tá Exatamente. mudando porque É. também o olhar já tá vindo mais purificado, digamos assim. Uhum. Aí você vê, as estruturas kármicas é como se elas tivessem um prazo de validade, algumas estruturas kármicas, né? Por exemplo, não é? Ainda bem, né? Mas ainda assim, né? Aí você veja, aí, aí você tem um adolescente mas tudo depende um pouco de contexto também, né? Por exemplo, se você, a gente vai falar as pessoas mais jovens, né? Mas as pessoas mais jovens de onde, né? Por exemplo, se você pega as pessoas mais jovens do interior de Mato Grosso, que é de onde eu venho, talvez isso não seja bem assim, sabe? Então, aquilo, mas aí, tipo, de novo, a gente já vai vendo, tipo assim, olha, então o problema não é das pessoas velhas ou das pessoas novas, também é de um lugar. Mas aí quando você vai ver, não é bem de um lugar, porque aquilo atravessa o mundo inteiro, e às vezes no mesmo lugar tem pessoas com uma mente
mais aberta com relação a essas questões e tem pessoas com a mente mais fechada. Então, esse lugar não é um lugar externo, ele é uma forma interna de operar. E essa forma interna de operar ela é completamente mutável. Então, por exemplo, mesmo pessoas mais velhas, elas podem ter uma mente completamente aberta com relação à homossexualidade. E mesmo pessoas novas, elas podem ter uma mente completamente preconceituosa. Então, aquilo é uma forma operativa interna, que ela é um pouco etérea, assim, né, parece, né, mas que ela se manifesta. Mas aí o que que acontece? A gente vai olhar a causalidade, que é, por exemplo, uma mente preconceituosa que discrimina, no sentido de separar e diminuir e empurrar para um lado, né, os seres baseado em gênero, raça, orientação sexual, aquilo é uma forma que dá problema, é uma forma estreita, é uma forma não inclusiva, que gera sofrimento, porque as pessoas elas vão estar operando a partir de raiva. Aí você veja, você olha para uma pessoa que está operando assim, é de dar dó, porque aquilo é uma forma muito estreita de operar e vai gerar sofrimento para ela e para os outros. Então, tipo assim, a gente pode olhar de uma forma raivosa para as pessoas que estão operando assim. E quando a gente olha de uma forma raivosa para as pessoas que estão operando com essas limitações, é como se a gente estivesse aprisionando elas numa forma de operar. Mas se a gente reconhece que elas não são aquilo, que elas têm a liberdade natural de operar de outros jeitos, então, por exemplo, surge a possibilidade de compaixão. Mas a compaixão, ela não vem como um sentimento que possibilita que a pessoa faça o que ela bem quiser e opere do jeito que ela bem entende. Não é assim. A compaixão, ela opera por dentro das 4 formas de ação. Ação de poder, ação pacificadora, ação incrementadora e também ação irada. Sabe? Então, é isso, sabe? Aí a gente pode olhar para nós mesmos, né? A gente vai, em algum momento, a gente vai localizar algum referencial torto em nós, que faz alguma barbaridade. Aí, se a gente está operando por dentro da visão de culpa, da mesma forma que a gente condena os outros, a gente certamente, que a gente julga os outros, a gente certamente vai ser condenado, assim, em algum momento, sabe? Então, é melhor não operar por julgamento e culpa. É melhor operar por compaixão e amor. Compaixão e amor é assim. Amor, assim, a gente reconhece as qualidades do outro, no mínimo que o outro tenha a possibilidade de operar de outro jeito. E compaixão é assim, a gente vê que se o ser continuar operando daquele jeito, aquilo vai gerar grande sofrimento para os outros e para ele próprio. Então a gente precisa dar um jeito de ajudar, sabe? Aí esse ajudar pode ter diferentes caras. Pode ter uma cara pacífica, pode ser uma cara irada, mas o ponto é que a gente não está sendo raivoso com a pessoa. Porque a raiva, frente a uma pessoa que está operando a partir da confusão, ela vem de uma confusão nossa, que é a confusão de não reconhecer que o outro é livre, que ele pode operar de outro jeito, que ele está aprisionado de um determinado jeito. Então, por exemplo, esse é um super exercício, né? Quando a gente se vê com raiva de alguém por estar fazendo alguma coisa, aquele é um espelho da nossa ignorância. Aí é muito comovente, assim, sabe? Aí a gente pode falar, uau, pera lá. O outro, ele fez uma atrocidade, e essa é Vou uma precisar de atrocidade um mesmo. espelho bem grande, viu? Como é que é? Vou precisar de um espelho bem grande, então. Essa forma de operar que tu comentou de preconceito, ou esse exemplo aí que tá ali, poderia ser chamado de avidia, ou da avidia, que é a ignorância, né? É a mesma coisa, seria? A vida é um pouco mais amplo que isso, sabe? Mas isso se encaixa, com certeza, numa forma de avidia, porque a avidia é assim, a gente pega uma determinada forma de operar e acha que aquilo é tudo, que nós somos aquilo. Aí que é mais ou menos isso, a pessoa acha que as mulheres são inferiores, ou ela acha que ela tem o direito de bater no outro ser. Aí ela acha que é assim, e ela está operando dentro desse referencial que acha que isso é certo. Mas
Não é, mas ela não vê outra possibilidade, ou mesmo que ela veja, se ela vê outra possibilidade e não opera de outro jeito, aquilo é um pouco pior, porque ela está achando uma vantagem operar de um jeito que não é vantajoso. Sabe? Então isso é uma forma de avidya no sentido assim, de que ela estreita a visão e começa a operar por dentro daquilo, perdendo a liberdade da mente, assim, sabe? Mas por um outro lado, por exemplo, mesmo as formas positivas de operar podem ser classificadas como avidya também. Por exemplo, esse é o sofrimento, por exemplo, dos bodhisattvas. Os bodhisattvas é mais ou menos assim. A gente quer muito que os seres fiquem bem, sabe? E a gente faz esforços para que eles fiquem bem. Mas eventualmente aquilo não dá certo, a gente passa mal. Porque a gente está fixado na visão de que as coisas têm que ficar bem. Aí quando elas não são, a gente passa mal. Então, a vidya, ela não está propriamente operando de uma perspectiva de certo e errado. Sabe? A vidya, ela está relacionado à estreiteza da mente, à perda da liberdade da mente. Bom, mas aí a gente vai seguir um pouquinho mais o texto, né? Então, essa noção de justiça restaurativa é muito mais interessante do que a noção usual de justiça. É usual dizer que vamos punir alguém, como se punindo o culpado aquilo se resolvesse. Mas nós não precisamos encontrar culpados. Nós precisamos recompor o conflito e evitar que aquela situação se repita. Sob o ponto de vista budista, tocar no ponto é procurar a estrutura kármica ou a condição que levou a pessoa a praticar aquela ação, a manifestar aquele karma. Percebam que esse é um procedimento muito mais sofisticado do que ficarmos procurando culpados. Hoje, nós temos uma epidemia de ações negativas em todos os níveis da atividade humana. Se formos botando as pessoas na cadeia, isso não vai resolver. Por quê? Porque, evidentemente, estamos vivendo no meio de uma epidemia. Aí aqui é assim, né? Uma vez eu vi tem essa frase comum, né, que eu vi em algum lugar que vai dizer assim, né? Imagine que a gente assassinasse, matasse todas as pessoas ruins do mundo. Quem sobraria? Aí a resposta seria, sobrariam só os assassinos, né? É uma coisa mais ou menos assim, né? Então essa é um pouco a visão. Aí por um outro lado também a gente pode contemplar assim, né, a importância da construção de terras puras, né? Que é mais ou menos assim. Aí vai surgir esse quadro, né, das 10 ações não virtuosas e das 10 ações virtuosas, né, correspondentes, que é mais ou menos o código de conduta moral, ético budista, né, que ele serve tanto para a construção de uma qualidade de vida pessoal, mas também para a construção de uma sociedade melhor, né. Aí a gente pode usar essas ações como critério para saber se a gente está andando melhor ou pior socialmente, né. Por exemplo, são 3 ações de corpo, 4 ações de fala e 3 ações de mente, que a gente vai tentar evitar. Aí a gente pode olhar, por exemplo, a primeira ação de corpo, que é não matar. E a ação oposta correspondente é assim, a gente vai tentar procurar preservar a vida. A gente pode ver uma sociedade que acha que matar é a solução. É uma sociedade que está andando numa boa direção? Provavelmente não. A gente pode olhar, tipo assim, os lugares piores. Lugares que tá correndo assassinato por todas as direções, né? Então aquilo não é uma boa coisa. Então matar é uma coisa muito óbvia, né? Socialmente e individualmente, né? Aí a outra ação de corpo que a gente vai evitar é roubar. Então,
Essa é uma forma de a gente construir ambientes melhores, assim, uma sociedade em que o roubar está sendo uma coisa executada a rodo, assim, sendo muito feita, aquela é uma sociedade que vai dar problema. Mas se a gente está com uma sociedade em que o roubar não é uma coisa positiva, então a gente está melhor. Mas aí a gente pode olhar assim, né? Por que que a gente mata, né? Por que que a gente rouba, né? Aí a gente vai olhar, por exemplo, aqui a gente já está passeando um pouquinho pelo próximo item, pelo próximo tema nosso, que é a segunda nova verdade, que são as causas do sofrimento. Aí a gente vai ver, por exemplo, a gente pode matar por orgulho, a gente pode matar por raiva, ou por medo, que é uma das emoções perturbadoras que a mente pode operar. A gente também pode matar e roubar por carência. A gente também pode matar e roubar por desejo, mas também pode matar ou roubar por inveja, por competitividade ou por orgulho, sabe? Ou simplesmente por obtusidade, a gente simplesmente não se dá conta, tipo assim, de que um ser existe, a gente mata ele sem nem ver. É matar por obtusidade. Então essas são as seis emoções perturbadoras que a mente pode operar, sabe? Aí a terceira ação de corpo é conduta sexual imprópria. A gente pode ver, tipo assim, a gente tem uma sociedade que acha que abusar dos outros é uma boa coisa, a gente tá andando muito mal. Então essas são coisas muito básicas, né? A gente vai percorrendo as listas, né? Aí depois é mentir, insultar as pessoas, difamar, falar mal e gerar desconforto com a nossa fala ou tagarelice, sabe? Aquilo vai dar problema. Aí a gente pode olhar assim para nossa sociedade de modo geral e vai dando cheque, né? No Brasil, a gente tá matando muito, tá roubando muito. Tem muita conduta sexual imprópria, muita mentira, muita agressão verbal na internet. Meu Deus do céu, nem se fala. Muita fofoca, sabe? Muita conversa sem sentido. Aí tem as ações de mente também, que é autocentramento, ganância e má vontade. Tipo assim, achar que os outros se dão mal é uma boa, se alegrar com o sofrimento dos outros. Aí você pode ver, tipo assim, as mentes operando a partir desses referenciais, elas vão fazer, vai ter uma condição de sofrimento garantida, assim. É um ambiente afetivo que elas vão se mover, sabe? Enquanto que mentes operando, evitando fazer isso, preservando a vida, prezando pelo bem das pessoas, sendo cuidadoso na conduta sexual e afetiva, prezando pela verdade, e etc., né? A gente vai passando por todos os outros itens, a gente vai construindo condições mais favoráveis. Mas ainda assim, como a gente está dentro do ambiente de Dukkha, aquilo nunca dá certo muito bem, né? Aquilo não é tipo assim, preto no branco, né? Tipo assim, se eu fizer o que é certo, evitar as ações não virtuosas, vai dar sempre certo. E se eu fizer as ações não virtuosas, vai dar sempre errado. Aquilo não é bem assim, aquilo é um pouco complicado, complexo, assim, né? E tem várias histórias, né, do Buda, né, que ele vai exemplificar essa complexidade, né? Aí, por exemplo, uma das histórias é assim, o Buda antes de ser o Buda, né, numa vida anterior, né, tem essa linguagem, assim, né? Aí ele está sentado, meditando na beira da estrada, aí chega uma pessoa correndo e fala, Senhor, tem uma pessoa correndo atrás de mim e ela está querendo me matar, por favor, não conte para ela que eu passei por aqui, que eu vou me esconder ali. Ela vai e se esconde no lugar. Aí o Bodhisattva, né, que era o Buda, se levanta da estrada, atravessa a estrada e senta do outro lado. Aí daqui a pouco chega o assassino e fala, você viu uma pessoa passando assim, assim, assado aqui? Aí ele tinha um problema moral ali, porque ele não podia mentir, né? Fazia parte dos votos dele, não mentir. Mas se ele falasse a verdade, ele ia estar praticamente assassinando o outro, né? Então isso é uma complexidade, né? Como é que você resolve isso? Então esse é um exemplo de como que aquilo não é
preto no branco, não é reto, certo, sabe? Aquilo tem suas complexidades, assim. Mas aí, como é que o Buda resolveu essa situação, né? Ele disse assim: desde que eu estou sentado desse lado, desde que eu estou sentado aqui, nenhuma pessoa assim passou. Aí, né, ele emendou aquilo, né? Ele nem mentiu e nem matou o outro, assim. Aí vai ter essas histórias, assim, por exemplo, também uma outra história que você contar é assim: tem um praticante sentado, aí chega um animal esbaforido. Aí ele fala: olha, tem um pássaro gigantesco me caçando. Ele quer me matar, por favor, senhor, me proteja. Aí chega o pássaro grandão para poder pegar o ser, ele fala pro praticante, diz: olha, eu tô há muito tempo perseguindo ele, eu tô exausto e com fome. E lá no ninho tem todos os meus filhotes esperando. Se eu não me alimentar, eu vou morrer e todos os meus filhotes vão morrer também. Então, esse é justo que eu tenha esse ser. Aí o praticante, né, que tinha os votos de não matar, como é que fica nessa situação, né? Aquilo é super complicado. Então, tem essas complexidades, assim, de dentro do ambiente do Samsara, não tem uma receita que faz tudo dar certo. Aquilo é sempre um pouco complexo, né? Mas aí nessa história, o que o praticante faz? Essa é uma história com um teor mítico, né? Aí ele pega uma balança, assim, né? Aí ele coloca o animal de um lado, né? Aí ele corta um pedaço do braço e bota do outro, para poder equilibrar o peso, assim. Aí ele bota um pedaço de um braço e o animal não equilibra. Aí ele bota o braço inteiro e não equilibra. Ele bota uma perna e não equilibra. Ele bota a outra e não equilibra nunca. Aí surge uma voz no céu, assim, que diz: uma vida vale uma vida. Aí então o praticante vai e oferece o próprio corpo, assim, né? Pra poder resolver a situação. Mas isso aqui eu tô contando as histórias míticas budistas, né? Aquilo tem uma é super interessante, assim, as morais, assim, por trás dessas histórias, né? Mas então aqui a gente está nesse ponto, né, de que a gente pode olhar assim, de que não existe uma culpa individual, né? A gente não vai conseguir tratar individualmente uma coisa que não é pessoal, apesar de a gente poder ajudar as pessoas a melhorarem, né? Por exemplo, a gente está vivendo um momento em que a gente tem muitos casos de depressão, né? Acho que a gente nunca teve tanta depressão assim, né? Em todas as direções, depressão, ansiedade, né? TDAH, aquilo é uma loucura, assim. E aí a gente vai vendo, tipo assim, a gente vai tratando individualmente como se cada pessoa fosse um problema, né? Como se fosse um problema da pessoa, né? Mas talvez a gente tivesse que ver, né? Como é que a gente está vivendo coletivamente, né? Que causas e condições a gente está cultivando para que essas coisas se manifestem, né? Então essa é uma coisa, um olhar mais profundo de se ter, né? Aí olhando um outro exemplo também que me ocorreu agora, né? Semana passada eu não vim no encontro que eu estava com uma conjuntivite alérgica. Conjuntivite é uma coisa assim, é uma coisa alérgica, né? Aí, então, o que é o olhar que a gente poderia ter, né? O que que tem fora, qual que é a coisa fora que está provocando essa alergia? Aí, então, eu vou procurar, então, as coisas para eu poder tirar, para eu poder, então, me livrar da alergia. Mas aí, isso é uma coisa rasa ainda de se olhar, né? Porque o que que é alergia? A alergia é uma resposta exagerada do corpo frente a uma substância inofensiva. Aí então eu vou ter que perguntar, o que é que faz o corpo ter esse exagero todo frente a uma coisa inofensiva, sabe? Então isso é um outro tipo de olhar, assim, sabe? Então aqui a gente está olhando mais ou menos a mesma coisa, tipo assim, não é o que a pessoa fez que é a coisa externa, né? É quais são os referenciais internos que possibilitaram que a pessoa se comportasse daquele jeito. Porque, por exemplo, da mesma forma que só retirar o aspecto alérgico não vai resolver, aquilo é um emendo, né?
só punir a pessoa pelo que ela fez também não vai resolver. Aí a gente vai ver, tipo, se as pessoas que cometem um crime, elas vão para prisão. Aí, assim, eventualmente, a pessoa operava num referencial ruim que levou ela a cometer o crime. Aí, quando ela vai para prisão, ela começa a operar num referencial muito pior, porque ela está num ambiente horrível. Aí ela é devolvida para a situação, para a sociedade, operando de um referencial ainda pior. Ela faz mais atrocidades ainda. É praticamente um milagre, assim, a gente colocar as pessoas na cadeia, né? E depois elas voltarem fazendo coisas positivas. Aquilo é uma coisa milagrosa, realmente, né? Mas aí o lama segue, né? É como se nós fôssemos tratar, por exemplo, do caso do médico de uma epidemia e fôssemos isolando as pessoas que estão contaminadas, sem nos preocuparmos em desenvolver algum remédio para tratar da situação. Todos nós somos portadores do vírus. Temos aquilo residente dentro de nós. A questão que se põe é por que a nossa defesa, a nossa imunidade baixou? Aqui eu nem tinha tido pandemia ainda, né, pessoal? Esse é que é o ponto. Nós precisaríamos entender isso e tratar as ações negativas como se fosse um caso de saúde pública. Então, a justiça restaurativa se aproxima mais dessa abordagem, uma vez que, ao invés de isolar a pessoa, ela vai olhar quem é que foi contaminado, quem foi prejudicado naquilo, e vai procurar recompor. Eventualmente, vamos perceber que as pessoas vão desenvolver relações melhores. Elas se perdoam, se consideram satisfeitas com a recomposição. Essa é, pois, uma ação muito melhor do que nos ater aos autos para julgar e condenar. E é muito mais barato, pois não temos nem vagas suficientes para tantos candidatos à prisão. Esse é, pois, um conceito pelo qual nós evitamos colocar a culpa como ponto central. Agora, se na justiça nós ainda não podemos fazer isso de uma forma rápida, pelo menos podemos olhar para nós com esse olhar de justiça restaurativa, uma vez que somos juízes implacáveis de nós mesmos. Podemos nos perguntar o que foi feito de negativo para os outros e tratar de recompor, de arrumar a situação de conflito. Não se trata de esquecermos que somos culpados, nem de nos culparmos. Isso é uma questão menor. É óbvio que todos nós estamos perdoados. Eu diria que isso não é uma questão budista apenas, porque vamos também encontrar várias passagens sobre isso nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele vai dizer: atire a primeira pedra quem não tem pecados. Aí todos ficamos atrapalhados. Por quê? Porque todos nós temos essas estruturas. Por isso o culpar é desnecessário. No entanto, Jesus também vai dizer: não peque mais. Isso é o que nós deveríamos dizer para nós mesmos. Assim, nosso diálogo seria: ok, eu fiz isso. Que eu consiga não repetir essa ação. Que eu consiga equilibrar a negatividade que eu criei. Esse é um ponto muito importante que é introduzido já de saída. Nós não deveríamos desenvolver culpa nem apontar culpados. Deveríamos sim sorrir para isso. Não deveríamos operar nesse nível de individualizar o sofrimento, de individualizar a impermanência e as ações negativas. Deveríamos entender que há uma natural aflição que toca a todas as pessoas, pois todos nós temos essa doença. Com isso, podemos operar dentro dessa perspectiva restaurativa conosco mesmo, com as pessoas com quem convivemos, tentando reequilibrar as situações. E não só nesses dois níveis. Deveríamos também cuidar das relações com a humanidade em geral e com a biosfera, cuidando dos rios, das florestas, das montanhas. Sem culpa, deveríamos ajudar a reduzir a negatividade da maneira que for possível. Isso é muito mais importante do que acusar e condenar. Com isso,
nós entendemos de uma forma breve esse ensinamento da primeira nobre verdade, a que todos nós estamos submetidos. Bom, então a gente termina aqui essa primeira parte do texto, né, que vai falar sobre a primeira nobre verdade, né? Aí a gente fica uns minutinhos abertos para que se alguém quiser trazer alguma coisa, comentar alguma coisa, fica aberto. Essa história, tipo assim, na visão budista, existe uma espécie de cosmologia budista, né, que vai definir os diferentes mundos, assim, né. Aí, por exemplo, vai ter aquilo que vai ser chamado de o reino dos infernos, que são os seres que estão operando com essa mente raivosa, né, de raiva e medo, né. Aí tem vários tipos de infernos, assim, né. Aí tem o reino dos fantasmas famintos ou dos seres carentes, que são os seres que não têm aquilo que sente que não tem o que precisa nunca. E aí também tem os seres que operam por obtusidade mental, que é o reino dos animais, que são seres com uma visão estreita, com poucas habilidades, poucas capacidades, assim, sabe? Eles não conseguem entender muito bem as coisas. Aí tem os seres humanos, ou são baseados em tentar deixar as coisas um pouco melhor, né? E arrumar as coisas, de fazer as coisas funcionarem, né? Aí tem o reino dos semideuses, que são seres pautados em poder, competitividade, inveja, domínio. E tem o reino dos deuses. Aí o reino dos deuses ele vai se subdividindo, né? Mas entre o reino dos deuses existe o reino de Yama, que é a mente de julgamento. E Yama é como se fosse o rei da roda da vida, o rei do samsara, assim, né? Que é aquele ser que como se ele tivesse o livro da causalidade, né? Que é mais ou menos assim, baseado no que você fez, você colhe os frutos. Se você fez coisas positivas, isso vai te levar para ambientes positivos. Se você fez coisas muito ruins, isso vai te levar para ambientes ruins. Mas aquilo vem não por uma espécie de condenação, apesar de ser dito assim, né? Mas pela uma natural operação, sabe? Por exemplo, uma pessoa que está operando a partir de raiva, ela não acha os lugares compassivos muito interessantes. Ele vai olhar pessoas compassivas e dizer que elas são fracas, sabe? Elas são pessoas com sangue de barata, por exemplo. Assim, uma pessoa raivosa não vai achar um ambiente compassivo interessante. Já uma pessoa, por exemplo, que está buscando poder, ela não vai achar, por exemplo, um lugar onde a pessoa só dorme, só come, não faz nada, uma coisa interessante. Então é assim. Então Yama é aquilo que é aquela mente que, baseado nos nossos karmas, na forma que a gente está operando, vai conduzindo a gente para os lugares correspondentes à forma que a gente está operando. Mas aí acima de Yama tem o reino de Tushita, que é o reino da compaixão. Que é mais ou menos assim, olha, aí vai ter esse diálogo do ser de compaixão com Yama, né? Que é mais ou menos assim. Yama, que não vai adianta condenar as pessoas, julgar as pessoas, empurrar elas para as direções que elas vão. Elas estão operando a partir da confusão. É claro que as pessoas operando a partir de confusão vão fazer o quê? Confusão. Aí agora a gente vai ficar condenando as pessoas que estão operando a partir de confusão por fazer confusão? Melhor não. É melhor a gente simplesmente ajudar. As pessoas já elas não precisam de ajuda para poder ser condenadas e se atrapalhar. Não, isso já acontece assim. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar.
independente do que acontece, sabe? Então essa é a visão dos deuses de Tushita. São seres que se movem a partir de compaixão, sabe? Mas aí, os deuses de Tushita têm os sofrimentos correspondentes à compaixão, que assim, eles vão ajudando as pessoas, mas eventualmente as pessoas não se ajudam. Você ajuda, a pessoa nunca muda, eventualmente ela te morde ainda, né? Você ajuda a pessoa e a pessoa vai lá e te agride ainda, né? Aí então os bodhisattvas, que são os seres baseados na compaixão, que quer que as pessoas fiquem bem, eles passam mal, que as pessoas não ficam bem nem quando são ajudadas. Aí tem os deuses seguintes, que é os deuses nirmanas, que são os seres que estão acima, né? Que é tipo assim, eles nem olham por resultado. Se aquilo dá certo, se não dá certo, a alegria deles é fazer, eles só fazem. Aí, se aquilo funciona, se não funciona, se a pessoa te agride de volta, se não agride de volta, aquilo não é com eles. A alegria deles é fazer as coisas, sabe? Então, a gente pode sempre operar a nossa mente a partir de lugares mais amplos, né? Aí, quando a gente se vê julgando a nós mesmos e julgando os outros, a gente pode evocar esse olhar de compaixão, né? Que é assim, eu esperar o quê de mim? Você ser confuso? É fazer confusão. Então, se está perdoado, agora a gente vai tentar fazer de um jeito melhor. E se puder fazer alguma coisa para arrumar a bagunça que eu fiz, eu faço. Se não der, eu colho as consequências kármicas daquilo, mas eu também não vou culpar, né? O Lama ele vai o tempo todo fazer essa brincadeira, que é assim, se alguém te filmar alguma confusão que você fez e dizer assim, ó, tá aqui, foi você, tá filmado, gravado, registrado, vocês neguem. E diga, aquilo não foi eu, aquilo foi a confusão, aquele ser que fez isso já nem existe mais. Se você quiser me punir, tudo bem, pode me punir. Mas eu não sou o ser que fez aquilo. Aquele ser não existe mais. Então isso é assim, é exercer a nossa liberdade da mente de não ter fidelidade à confusão. A gente não precisa ser fiel à nossa confusão. A gente pode simplesmente abandonar ela, sabe? Então, é nesse sentido assim que o Lama está trazendo, sabe? É importante que a gente exercite o olhar de autocompaixão para escapar das nossas culpas. Aí, uma vez que a gente olha para nós mesmos com compaixão e nos livra da culpa, a gente vai olhando os outros também. Mas se a gente vai julgando os outros, com o olhar que a gente olha os outros, de modo geral, a gente olha nós mesmos e vice-versa, sabe? Então aqui a gente vai tentar fazer esse trabalho, assim, sabe? De a gente entende a realidade da confusão, a gente se vê operando com a mente da confusão, mas a gente não se culpa. E a gente vai desenvolver essa confiança, essa fé de que a mente é muito mais ampla e de que a liberdade é possível, sabe? E essa é a verdade do Buda. A gente vai estudar a confusão, entender a confusão, a gente sabe que nós não somos a confusão. Bom, então acho que a gente pode fazer a dedicação, né? Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lo Cho Sun Rin Lu Che Zhang Lin Sa Sun Cha Par Pel Dro Ju Chok Sun Não Adão Midal Do Sun Gile Sho. Pessoal, boa noite. Boa noite.